Bem-vindo a um mundo fascinante e surpreendente, onde a natureza se desdobra em suas formas mais curiosas e incríveis. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante pelo reino animal, onde exploraremos segredos, comportamentos e características que deixarão você maravilhado. Prepare-se para descobrir como os animais podem ser verdadeiros mestres da adaptação. Temos um animal que com certeza você tem em casa. Descubra as curiosidades dele aqui nesse vídeo. O camaleão é um réptil fascinante conhecido por suas habilidades únicas e curiosidades interessantes. Aqui estão algumas delas. Camuflagem surpreendente. O camaleão é famoso por sua habilidade de mudar de cor e se camuflar com o ambiente. Eles fazem isso para se esconder dos predadores e se aproximar de presas sem serem detectados. Sua pele contém células especiais chamadas cromatóforos que podem expandir ou contrair para mudar de cor. Visão independente. Os olhos do camaleão são muito únicos. Eles estão localizados em órbitas oculares independentes, o que significa que cada olho pode se mover e focar em diferentes direções ao mesmo tempo. Isso dá ao camaleão uma visão panorâmica incrível. Língua extensível. Os camaleões têm uma língua extensível que pode ser até 2 vezes o comprimento de seu corpo. Eles a usam para capturar insetos rapidamente. Quando lançam a língua, ela se estende rapidamente e gruda na presa devido a uma secreção viscosa. Pés especiais. Os pés do camaleão são adaptados para agarrar galhos e superfícies. Eles têm 5 dedos em cada pé, mas 2 deles estão opostos aos outros 3, o que forma uma espécie de pinça que ajuda na escalada. Espécies variadas. Existem cerca de 160 espécies de camaleões, e elas variam muito em tamanho, cor e habitat. Algumas são pequenas, enquanto outras, como o camaleão de Parson, podem crescer até 68 centímetros de comprimento. Estratégias de caça. Alguns camaleões são comedores de insetos e caçam ativamente, enquanto outros são comedores de plantas. Os comedores de insetos usam sua visão aguçada para localizar presas, enquanto os comedores de plantas são mais lentos e se alimentam de folhas. Adaptação a ambientes extremos. Alguns camaleões vivem em ambientes extremos, como o deserto de Namíbia. Para sobreviver nessas condições, eles desenvolveram uma camada de escamas que ajuda a reduzir a perda de água. Ameaças de extinção. Embora os camaleões sejam animais incríveis, muitas espécies enfrentam ameaças de extinção devido à perda de habitat, comércio ilegal de animais de estimação e destruição ambiental. Mamíferos terrestres mais pesados. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo, com os elefantes africanos chegando a pesar até 6 toneladas e os elefantes asiáticos atingindo cerca de 5 toneladas. Grandes inteligências. Os elefantes são conhecidos por sua inteligência excepcional. Eles têm uma capacidade notável de aprender, memorizar e até mesmo resolver problemas. São animais altamente sociais e possuem estruturas sociais complexas. Comunicação intrigante. Os elefantes se comunicam de várias maneiras, incluindo vocalizações, como trombetas e roncos, e até mesmo infrassons, que são sons abaixo do alcance auditivo humano. Eles também se comunicam através de gestos, como balançar as orelhas e movimentos de tromba. Memória extraordinária. Disse que os elefantes têm uma memória excepcional e podem lembrar de eventos e indivíduos por muitos anos. Eles usam essa memória para encontrar fontes de água e alimentos durante secas prolongadas. Longevidade. Os elefantes têm uma expectativa de vida relativamente longa. Em ambiente selvagem, eles podem viver até 60 anos, enquanto em cativeiro, podem chegar a 80 anos ou mais. Gigantes gentis. Apesar de seu tamanho impressionante, os elefantes são frequentemente descritos como gigantes gentis.
Eles são conhecidos por sua empatia e comportamento compassivo, ajudando outros elefantes em apuros e até mesmo outros animais. Matriarcado. As manadas de elefantes africanos são lideradas por uma fêmea mais velha e experiente, chamada de matriarca. Ela toma decisões importantes sobre a movimentação da manada, busca por comida e água, e proteção contra predadores. Gestação prolongada. As fêmeas de elefantes têm uma gestação notavelmente longa, que dura cerca de 22 meses, a mais longa entre todos os mamíferos terrestres. Dependência da água. Os elefantes são altamente dependentes de água, e podem beber até 200 litros de água por dia. Eles têm uma habilidade surpreendente de detectar fontes de água subterrâneas com suas patas. Cacarejo de borboletas. Os elefantes têm uma relação curiosa com as borboletas. Eles frequentemente são vistos sacudindo suas orelhas para espantar borboletas pousadas nelas. Algumas espécies de borboletas se alimentam de suor de elefantes, o que pode explicar esse comportamento. Ameaçados de extinção. Infelizmente, os elefantes enfrentam ameaças significativas devido à caça ilegal por marfim, perda de habitat e conflitos humanos-elefante. Como resultado, várias espécies de elefantes são consideradas ameaçadas de extinção. A borboleta monarca é uma espécie de borboleta fascinante que migra por longas distâncias e é conhecida por suas cores vibrantes e padrões distintos. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre essa espécie. Migração espetacular. Uma das características mais notáveis da borboleta monarca é sua migração espetacular. Elas viajam milhares de quilômetros, do Canadá ao México, para escapar do inverno rigoroso. Essa migração é uma das mais longas e impressionantes entre os insetos. Gerações sucessivas. A migração da borboleta monarca envolve múltiplas gerações. As borboletas que começam a jornada não são as mesmas que a completam. A última geração é a que migra de volta para o norte, depois de passar o inverno no México. Navegação incrível. Ainda é um mistério como essas borboletas conseguem navegar com precisão em longas distâncias. Alguns cientistas acreditam que elas usam o Sol e campos magnéticos da Terra para se orientar. Reservas naturais. A migração das borboletas monarca para o México é tão espetacular que várias áreas naturais foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco e reservas da biosfera para protegê-las, como a Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca, no México. Coloração de aviso. As cores vibrantes da borboleta monarca, laranja e preto, servem como uma advertência para predadores. Sua coloração brilhante indica que elas são venenosas ou ruins para comer, pois se alimentam de plantas tóxicas na fase de larva. Hospedeiros específicos. As borboletas monarca depositam seus ovos apenas em uma variedade específica de plantas, conhecidas como asclepias, que são tóxicas para a maioria dos animais, mas não para as larvas da borboleta. Longevidade variável. A vida útil de uma borboleta monarca varia de acordo com a geração. As borboletas que migram para o México vivem mais tempo, enquanto as gerações que se reproduzem durante a jornada têm uma vida mais curta. Preservação importante. A preservação dos habitats de reprodução e migração da borboleta monarca é crucial para garantir a sobrevivência dessa espécie icônica. A perda de habitat e o uso de pesticidas representam sérias ameaças para a população de borboletas monarca. Contribuição à polinização. Além de sua importância cultural e ecológica, as borboletas monarca também contribuem para a polinização das plantas durante sua jornada de migração. Os cachorros são animais de estimação populares e companheiros leais. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre esses amigos de quatro patas. Diversidade de raças. Existem mais de 340 raças de cachorros reconhecidas em todo o mundo, cada uma com suas próprias características físicas e comportamentais únicas. Desde um pequeno chihuahua até os grandes São Bernardos, a diversidade é impressionante. Olfato poderoso. O olfato dos cachorros é incrivelmente aguçado.
Eles têm cerca de 300 milhões de receptores olfativos em comparação com os 5 a 6 milhões que os seres humanos têm. Isso os torna excelentes em rastreamento e detecção de odores, tornando-os ideais para trabalhos de busca e resgate, bem como detecção de drogas e explosivos. Expressões faciais. Cachorros são capazes de fazer uma variedade de expressões faciais, e muitos donos conseguem identificar o humor de seus cães apenas observando seus rostos. Leitura de emoções. Os cachorros podem ler as emoções humanas. Eles são conhecidos por reconhecer emoções como felicidade, tristeza e medo nos rostos e nas vozes de seus donos. Comunicação. Latidos. Cada latido pode ter um significado diferente, dependendo do tom e da frequência. Os cachorros usam latidos para se comunicar com outros cachorros e com seus donos. Abanar o rabo não significa sempre que estão felizes. A maneira como o rabo se move pode indicar emoções variadas, como excitação, ansiedade ou medo. Impressão digital. Assim como os humanos têm impressões digitais únicas, cada focinho de cachorro também é único. Isso pode ser usado para identificação em alguns casos. Sentido de direção. Cachorros têm um notável senso de direção. Alguns deles conseguem encontrar o caminho de volta para casa mesmo quando estão muito longe. Variações de tamanho. De acordo com o Guinness World Records, o menor cachorro do mundo é um Chihuahua que pesa apenas 170 gramas, enquanto o maior cachorro registrado é um São Bernardo com 1,12 metros de altura no ombro. Amizade duradoura. Cachorros são conhecidos por formar laços fortes e duradouros com seus donos. Eles muitas vezes consideram suas famílias como parte de sua matilha e estão dispostos a fazer qualquer coisa para protegê-las. Inteligência. Cachorros são inteligentes e podem ser treinados para uma variedade de tarefas, desde comandos básicos até truques mais complexos. Além disso, algumas raças são conhecidas por sua inteligência excepcional, como o Border Collie e o Poodle. Sentido de tempo. Alguns cachorros parecem ter um senso de tempo e são capazes de antecipar eventos, como a hora da alimentação ou o retorno de seus donos. Nariz gelado. O mito de que um nariz de cachorro gelado significa que ele está doente ou saudável não é verdadeiro. A temperatura do nariz de um cachorro pode variar ao longo do dia e não é necessariamente um indicador de saúde. Essas curiosidades mostram a incrível variedade de características e comportamentos dos cachorros, tornando-os uma das espécies mais fascinantes e amadas do mundo animal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva, para sempre estar ligado conosco. Até o próximo vídeo. Acredite e pense.